Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem? Bom, quero nesse momento deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Eu sei que Deus ele vai falar contigo mais uma vez e o nome dele será glorificado, amém? Irmão, o Senhor entregou uma palavra que encontra-se no livro de Salmos, Salmos 34, versículo 4, que diz assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, amém? Duas coisas interessantes que eu vejo nesse versículo que Deus falou comigo. Primeira coisa, quando você busca Deus, Ele responde. Então a primeira coisa que o versículo deixa bem claro, que a palavra de Deus deixa bem claro, quando você busca Deus, Ele responde. E a outra coisa que completa essa primeira é que quando Deus responde, Ele te livra, amém? Davi estava passando por uma situação extremamente difícil. Abimeleque havia se levantado contra ele. E agora Davi ele se vê numa situação de perseguição muito pesada, muito forte. Os inimigos se levantaram contra ele. O cenário que ele via diante dele era um cenário tenebroso, onde ele percebia que ele correria um grande risco de perder. E o interessante é que quando ele vê que realmente a situação era difícil, que estava gerando medo no coração dele, o que ele fez? O versículo vai dizer que ele foi até Deus e buscou o Senhor. Ele buscou Deus. E o interessante é que quando ele busca Deus, o versículo já declara que Deus livra ele, Deus ouve e livra ele. E se você perceber, você vai entender que Deus, através da postura, do posicionamento de Davi, ele consegue receber a vitória diante dos seus inimigos. O que Deus quer falar para mim e para você nessa tarde? Primeiro, é que quando nós temos a certeza que Deus está do nosso lado, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ficar desesperados, assustados, porque Deus está acima das nossas limitações. Quando nós temos medo, nós esquecemos dessa realidade. Nós deixamos com que o problema, a luta, a adversidade abata a nossa fé, anule a nossa fé. Porque o papel do medo é esse, irmão, é anular a tua fé. Porque quando você está com a sua fé abatida, você para de confiar em Deus e as promessas do Senhor não acontecem, porque você não vai buscar o Senhor. Você vai simplesmente ficar à mercê de um problema. O problema parece que vai agravar cada vez mais e você só vai sofrer com isso. Deus quer falar para nós nessa tarde é que Ele tem vitória para nós. Deus tem resposta para nós. Se você tem tomado a mesma postura de Davi e tem observado que ainda não aconteceu nada, não se preocupe, porque assim como Deus ouviu a oração de Davi, Deus manda falar que Ele ouve a minha e a sua oração também. Porque muitas vezes nós não vemos o resultado, não temos a resposta imediata e achamos que Deus não está ouvindo. Mas Deus deixa bem claro através desse versículo que Davi ele recorreu ao Senhor, ele foi até Deus e Deus respondeu. Se Deus respondeu foi porque Ele ouviu. Então eu quero dizer para você que Deus está ouvindo a tua oração. Todas as vezes que você se apresenta diante de Deus, apresenta o seu problema, Deus está ouvindo a sua oração. Então não se desespere, não fique preocupado. E ainda mais, quando Deus ouve a sua oração e responde, significa que Ele livra. O versículo deixa bem claro que Ele livra. Assim como Deus deu vitória para Davi diante da postura que ele teve, Deus manda dizer para você que do mesmo jeito Ele faz na tua vida. O que você precisa é se posicionar, porque Davi tinha duas posturas que ele poderia ter. Uma era se entregar e a outra era confiar, buscar Deus. Ele fez a melhor parte, ele buscou o Senhor. Com certeza o cenário era tenebroso, a situação não era simples, era uma situação extremamente difícil, talvez diferente do que eu tenho passado, ou que você tem passado, mas não deixa de ser uma situação difícil também. E diante dessa situação que você está passando, Deus manda essa palavra para dizer para você que Ele está te ouvindo e Ele já tem resposta para a tua vida. Não precisa se desesperar,
Não precisa sair correndo de um lado para o outro, pensando que não tem resposta, que não tem mais solução, porque Deus tem resposta para você. Assim como Deus tem falado comigo, Deus também fala com você nessa tarde. Toma posse em nome de Jesus dessa palavra, acredite, confia. Eu até me lembro de uma passagem da Bíblia que fala a respeito de um homem chamado Josafá, que os inimigos se levantaram, as nações se levantaram contra Josafá, e Josafá teve medo. Mas o versículo diz, depois de uma vírgula, que assim que ele recebe a notícia, ele fica com medo, ele decide buscar Deus. Quando ele busca Deus, ele recebe a força necessária para encarar a realidade e ele vence os inimigos. Deus entrega os inimigos nas mãos dele. Deus entregou nas mãos de Josafá, entregou nas mãos de Davi e ele entrega nas tuas mãos também. Tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, você tem tido uma postura de fé, tem orado, tem buscado, tem clamado, ainda que você olhe para os lados e pense que não esteja acontecendo nada, Deus manda falar para você através dessa palavra que vai acontecer. Ele está ouvindo a sua oração, Ele vai te responder e Ele vai livrar. Ele tem vitória para você. Então não se desespere, continua orando, continua buscando, porque o Senhor vai te encher com teu espírito e você vai ter força para encarar essa realidade e vencer. Sabe por quê? Porque Ele está acima das suas limitações, acima de todos os medos que você está tendo nesse momento. Deus tem vitória para você. Então somente confia, marche, busca a presença do Senhor. Não se entregue, não deixe o medo anular a tua fé, porque a tua fé é que vai fazer a diferença nessa luta que você está passando. Amém? Deus nessa tarde manda essa palavra para você se levantar, para você confiar, porque Deus está ouvindo sim a sua oração, Ele tem resposta para você e quem sabe agora Ele te dá o livramento que você precisa. Se você crê nessa palavra, guarda no seu coração, levanta a tua cabeça, porque Deus é contigo e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Assim como Deus fez na vida de Davi, Deus manda dizer que Ele faz na tua vida também, e entrega os teus inimigos, os teus problemas, as tuas lutas nas tuas mãos, e a vitória é decretada neste momento. Só você que crê diz amém e recebe essa palavra. Paz do Senhor.